Tá certo. Vamos pro Lucas. Vamos colocar. O Lucas se posicionou no Instagram dele. A gente vai ouvir o Lucas. Na hora que tiver no ponto, a gente pode colocar. A gente ainda não conseguiu ouvir o posicionamento do Lucas, que teve um novo problema no joelho, né? Quando tiver no ponto, pode colocar. Fala, torcida tricolor. Primeiramente, eu queria dizer que estou muito feliz com a nossa classificação na Libertadores, muito feliz com o garoto Luca, mais uma cria de Cotia, que entrou numa situação muito difícil no jogo e mostrou personalidade e fez um gol importantíssimo pra gente. Um gol que talvez nem ele tenha a dimensão, né, desse feito, da importância desse gol pra gente, mas é um garoto muito talentoso, que merece bastante e que eu estou muito feliz por ele. Mas eu queria falar da minha situação. Tenho recebido muitas mensagens, né, de torcedores querendo saber como eu estou, quando eu vou voltar, o que aconteceu. E eu me senti na obrigação de dar uma satisfação para vocês, que sempre tiveram muito carinho comigo, muito respeito, e isso é muito recíproco. No dia 10 de março, na semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque, eu acabei sofrendo um trauma muito forte no meu joelho direito. E eu acabei jogando por alguns minutos ainda depois disso, mas depois a situação ficou muito difícil e eu tive que sair. No dia seguinte não conseguia nem dobrar a perna, não conseguia dobrar 10% da perna. E os exames apontaram um estiramento na cápsula, né, do meu joelho direito e me tirou de combate por 7 a 8 semanas. Após esse período, eu pedi para voltar, porque eu tinha todos os critérios para poder voltar e a gente tomou essa decisão de voltar, né? Os exames estavam bons, a força estava equilibrada e eu queria voltar. E voltei, estava jogando com um pouco de dor, o que é normal, depois de tanto tempo parado é normal voltar com um pouquinho de dor. Porém eu achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu. E eu percebi que isso estava afetando a minha performance. Eu não conseguia jogar como eu estou acostumado. Eu não conseguia colocar o meu estilo de jogo que eu estou acostumado. E teve um agravante ainda no jogo contra o Alianza Lima no Peru, que eu caí, bati novamente o mesmo joelho, o que acabou piorando um pouquinho a situação. Os exames mostraram que teve uma piora. Enfim. E eu tomei essa decisão de parar. Conversei com a comissão técnica, com o departamento médico, isso partiu de mim, né? Eu pedi para poder parar e cuidar direito desse joelho, porque eu não estava conseguindo performar como eu estou acostumado e consequentemente não ia conseguir ajudar o São Paulo como eu gostaria, além de poder estar piorando a situação do meu joelho. Foi uma decisão difícil, né? Muito ruim ficar de fora. Eu posso garantir para vocês que não tem ninguém mais chateado do que eu, mas infelizmente é uma coisa que faz parte da vida de um atleta, faz parte, né, do futebol. E enfim, queria deixar bem claro aqui também que todo o trabalho está sendo muito bem feito. Queria agradecer ao Departamento Médico de São Paulo, que está fazendo um trabalho muito bem feito. Agradecer ao meu fisioterapeuta particular, o Taio, né, que eu vejo todos os dias e que a gente está trabalhando muito, fazendo tudo que tem que fazer. Porém, tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que tem que dar tempo ao tempo, tem que deixar a natureza agir, deixar Deus agir. E eu tomei essa decisão de poder parar, cuidar direito do meu joelho para que eu possa ficar 100% e voltar bem e ajudar o São Paulo como eu estou acostumado, performando como eu estou acostumado. Eu sei que muita gente está me perguntando de prazo, quando eu vou voltar. É difícil cravar um prazo, né? Não foi uma lesão grave, graças a Deus, porém não é uma lesão tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar só depois da parada do Mundial, só em julho, né? Porque eu tenho que fazer tudo que tiver que fazer para voltar bem, cuidar como tem que cuidar, e voltar bem, voltar equilibrado, voltar forte, voltar sem dor, para que eu possa ajudar o São Paulo da maneira que eu estou acostumado, né, jogando da maneira que eu estou acostumado. Enfim, é isso. Como eu falei, estou muito chateado, é difícil ficar de fora, é difícil não poder estar em campo ajudando meus companheiros, mas faz parte do futebol. Queria agradecer mais uma vez aí todos
todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido, apoio, agradecer o Departamento Médico de São Paulo, agradecer meu fisioterapeuta particular, o Taio, e dizer que a gente está fazendo de tudo para que eu possa voltar bem. E eu creio num Deus que sabe de todas as coisas, que tem o melhor para cada um de nós. Ele é a minha força principal. E é isso. Obrigado. Estarei de fora, mas perto ao mesmo tempo dos meus companheiros, torcendo, apoiando, sempre juntos pelo nosso tricolor. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tá aí então o Lucas, até falando que deve voltar depois então da parada pro Mundial. O que eu ouvi ontem lá no Morumbi é que até existia uma possibilidade do Lucas voltar um pouquinho antes do Mundial, jogar ali contra o Vasco, mas não tem necessidade de forçar uma volta agora para um jogo do Brasileiro e correr o risco de novo estourar ou de novo aumentar as dores do Lucas. Então optou-se por essa estratégia de manter ele se recuperando, aproveitar a parada. Provavelmente vai ter férias. O São Paulo vai dar um período de férias para os jogadores. Nem sei se o Lucas vai pegar essas férias, se vai querer continuar se recuperando aí para voltar o 100%, porque a gente conhece um pouco do que o Lucas faz. Né? O Renan já até balançou a cabeça. É, quando voltar o melhor possível, né? Então não tem por que antecipar a volta do Lucas, deixa ele se recuperar, aproveita a parada para o Mundial, se recupera o máximo possível para aí sim voltar. Você quer falar, Renan? Acho que tá mutado. Desculpa. Bastante esclarecedor dele, né? Porque, pelo menos para mim, criou-se uma dúvida muito grande, né? Um trauma. E eu falo muito como ex-jogador. Um trauma, mas esse tempo todo parado. Aí quando a gente vê as imagens da volta dele nos treinos, joelho completamente amarrado, né? Então esclarece um pouco que houve ali o que eu imaginava, né? Um estiramento de algum ligamento. Ele falou da cápsula, ou uma tendinite, alguma coisa assim que. E ele falou também, né? Eu voltei com um pouquinho de dor. E isso é a vida do atleta de alto rendimento, né? Eu, desde os meus 21 anos de idade, que eu não me lembro de ter entrado para um treino ou para um jogo sem nenhuma dor no corpo. E é o normal. Agora, quando a dor limita, ela é excessiva e limita os movimentos naturais, e os movimentos naturais do Lucas são de muita intensidade. É mudança de direção, arranque o tempo todo, né? Não é de uma corrida contínua, como o doutor Moisés Cohen falou, né? O doutor que fez alguns exames nele. Você correr em linha reta é uma coisa, agora a mudança de direção em alta velocidade, arrancando, como é a característica do Lucas, limita demais, né? Então, é bom que ele venha nos esclarecer isso daí, é bom que a torcida vai ter mais paciência, né? Não vai ficar essa... Mas volta quando? Vai jogar quando? E não tem necessidade nenhuma, não é uma final de Libertadores para ele voltar faltando 1, 2 jogos antes da parada. Trata direitinho, mas essa mini férias aí que alguns jogadores terão, o Lucas com certeza não fará parte dela. Ele vai continuar trabalhando todos os dias, 2 ou até 3 períodos para se recuperar o mais rápido possível. Você quer falar, Arnaldo? A gente tem ainda a informação sobre o Alan Franco e a história com o Renan, mas pode repercutir também. Não, a minha repercussão é que os homens de definição do São Paulo, a turma. O São Paulo começou a temporada com um quarteto, 4 definidores. Só tá o Oscar aí, o Luciano tá apto, mas não está sendo. Né, e acho que a grande situação, por isso que a gente estava falando de tantas alternativas, bola parada e tal, porque o poder de definição desses jogadores reservas que ficaram, ou mais jovens, tal, é muito menor, mas muito menor. Eu imagino até que o Oscar, agora, até a parada, porque o São Paulo precisa ganhar jogos no Brasileiro, passe a desempenhar uma função um pouco mais ofensiva do que ele vem participando. Porque você falou do Marcos Antônio, eu posso falar do Ferreirinha, eu posso dizer dos garotos, o poder de fogo do São Paulo diminui demais sem esses jogadores, né? Então é uma questão. E aí não é só a paciência com o Lucas, é a paciência com o time. Por que o São Paulo não ganha em casa? O que o São Paulo esperava depois de 15 jogos sem Lucas e Oscar? Que Lucas e Oscar voltassem em casa para o São Paulo ser mais criativo, ofensivo, decisivo. Isso não vai acontecer
até a parada. São 20 partidas, galera. 20 partidas, 3 torneios. Estamos se encaminhando para o final da live. Deixa eu falar a informação sobre o Alan Franco. O São Paulo já vem conversando com o Alan Franco há algum tempo. O Alan Franco, lembrando, tem contrato até o final do ano, já pode assinar um pré-contrato a partir de julho e sair do clube de graça. O problema da questão da renovação do Alan Franco, pelo que me falaram, não é nem a questão salarial, não é questão de tempo de contrato, essas coisas estão andando, não estão acertadas, mas não estão longe de acharem um denominador comum. O problema da renovação do Alan Franco são as luvas. Por quê? As luvas, você precisa ter dinheiro para pagar as luvas. E o São Paulo não tem dinheiro. Então, dilui no salário, deixa lá para a próxima gestão, vai diluindo no salário. O São Paulo costuma fazer isso mesmo, vai diluir no salário, mas precisa ter pelo menos o início, né? Aquela primeira parcela, aquela comissão que a gente sabe para quem vai fazer a negociação. Então, essa primeira parcela que está travando a negociação, principalmente por causa das luvas. O São Paulo tem conversas avançadas para comprar o Marcos Antônio e o Juan. Como vai fazer isso? Jogando o pagamento dos 2 jogadores para 2026. E o São Paulo vai tentar fazer isso também com as luvas do Alan Franco. Mas alguma parte precisa ter agora. E aí, o que o meu amigo André Hernan falou no de primeira que eu participei antes, é que o São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco e que vai pagar essa dívida agora para poder também dar andamento nessa renovação. Então, luvas e uma dívida anterior vem travando essa negociação com o Alan Franco, muito mais do que salário, muito mais do que outras coisas. Isso o São Paulo acredita que acerta. E muito por causa disso, o que me falaram é, para a gente renovar com o Alan Franco, a gente precisa ter dinheiro. Muito para pagar essa dívida e para pagar uma parte inicial das luvas. Então, esse é o cenário da renovação do Alan Franco, que não pode sair do São Paulo em hipótese alguma, né, Arnaldo? Não, aqui como é difícil fazer futebol sem dinheiro no atual estágio no Brasil, né? E o São Paulo está tentando fazer futebol em 2025 sem dinheiro. Mas muita gente não está entendendo o ano que o São Paulo está vivendo. Talvez a torcida organizada esteja entendendo. Porque o ano mais difícil da história do São Paulo é isso. Para renovar o Luca, você precisa ter dinheiro. Para manter o Marcos Antônio e o Juan, você precisa ter dinheiro. Para renovar o Alan Franco, você precisa ter dinheiro. Para trazer um substituto do Caleri, que não joga mais esse ano, você precisa ter dinheiro. Né? E o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem travas para dinheiro. E ele não está fazendo o que o Corinthians faz, o Santos faz. O empurra para frente tem limites, né, pré-estabelecidos. Então, é uma temporada desafiadora, no mínimo. Renan, se quiser falar sobre o Alan Franco, e já aproveite e conte a sua história do dia. A gente já está estourando a live, mas não tem problema. Vai, o Renan conta a história dele. E sobre o Alan, ele merece esse sacrifício, porque, na minha opinião, é o jogador mais regular que o São Paulo tem há algum tempo, né? Então, seria importante a permanência dele. Eu acho que vai ser resolvido esse problema das luvas aí, para o pessoal entender que o jogador não é de graça. Ah, porque eu vou trazer ele dali sem ter que pagar o outro clube. Mas não vem de graça. Esse tal dessas luvas aí não é o de graça, entendeu? Aconteceu com o Ramos, aconteceu com outros, tá? E aí a conta fica alta depois. Mas o Alan tá aí muito bem inserido no time. É um jogador que eu adoro ver jogar e eu não perderia ele para um rival em hipótese nenhuma. Quem sabe deixaria de contratar o Juan, mas não perderia o Alan Franco. Mas, enfim, eu pensei numa história aqui, lembrando da minha Libertadores, e muito jovem, né? Eu cheguei um dia para treinar, numa segunda-feira, Éder, Arnaldo, e a gente ia jogar contra o Palmeiras na quarta-feira, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, lá no Parque Antártica, né? O antigo Parque Antártica. E eu chego para treinar, e eu estava numa situação nessa época do ano, mais ou menos como o Negruti. Eu ia para todos os jogos no banco, mas não entrava nunca, não jogava nunca, não era titular, nada. Eu estava mais ou menos nessa situação. Quando eu chego no vestiário, o Rogério olha para mim e fala assim, ó, você vai jogar quarta. Eu falei, como é que é? Você vai jogar quarta. Você vai ser titular quarta. Eu falei, mas como que você sabe? A gente conversou, eu, Paulo, a equipe técnica, a gente conversou.
é o quê? A gente jogava com 3 zagueiros, certo? Mas o Palmeiras jogava só com um atacante, com o Washington, e jogava com 2 meias, o Marcinho e o Juninho Paulista. Então a gente conversando, achou melhor tirar um zagueiro, colocar você para marcar um dos dois, e o Josué também marca um dos dois, dando uma liberdade para o Mineiro. Beleza? Eu falei, não tô confiando. Mesmo o patrão falando tudo isso, será? Eu não estava jogando. É mais ou menos como o Zubeldia falar hoje pro Negruti. Negruti, você vai amanhã jogar um mata-mata como titular. Loucura, né? E foi de fato o que aconteceu já naquele treinamento. O Paulo me chamou, todo o treinamento de bola parada foi comigo no time titular e explicou essa mesma situação que o Rogério já havia me explicado. E a partir dali a minha história no São Paulo começa a mudar, porque eu jogo muito bem aquele jogo, alguns veículos, né? Tinha o tal do motorrádio, né? Na época, motorrádio. Isso, exato. Eu usei o rádio, eu dei pro meu tio. Várias rádios eu ganhei como o melhor jogador em campo, e daí na semana seguinte contra o Palmeiras no Morumbi, que para mim foi o mais difícil de todos, porque o Josué é expulso, estava 0-0 o jogo ainda. E daí depois a gente consegue, o Rogério faz de pênalti, o Cicinho faz no final de falta, mas assim, um bastidor de ali, um assunto interno mesmo, um negócio, porque surpreendeu muito o torcedor, inclusive um de seguranças do São Paulo ontem falou para mim, Renan, aquele jogo contra o Palmeiras, você jogou demais, foi a mudança, não sei o quê, sabe? Segurança do São Paulo da nossa época ainda, né? Então é uma historinha de bastidor e de como o Rogério, ele também tinha uma participação efetiva, não que ele mandava no que o treinador fazia, mas ele sugeria e mostrava muitas vezes algumas coisas para os treinadores, e esse daí foi o patrão que me escalou, entre aspas, naquela oitava de Palmeiras. O Rogério já era técnico antes de ser técnico, né? Exato. Já tinha experiência, já começou. É isso Sempre aí, foi. legal. Gente, então vamos encerrar porque a gente já estourou a live. Obrigado a todo mundo e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu, galera.